Pessoal, pensando em teste unitário, qual é o melhor padrão a ser seguido, tá? E o melhor padrão a ser seguido não tem a ver com o teste unitário em si, mas tem a ver com o seu código, como você preparar o seu código para que ele possa realmente ser testado de forma unitária. Porque existe uma confusão, muita gente acaba cometendo entre você testar o seu código de forma unitária e você testar o seu código integrado com outros códigos. E a primeira pergunta é: o que seria essa unidade? Já que eu estou testando de forma unitária, essa unidade é uma linha de código, essa unidade é um arquivo, essa unidade o que é? Na verdade, a unidade que você vai testar vai ser a função ou o método. Se o método estiver dentro de uma classe, você testa o método. Se ele for um método público, obviamente, tá? Ou então, se você estiver dentro de uma linguagem como é o JavaScript, você vai testar a função. Então, essa é a sua unidade. E quando você quer testar a função, você quer testar não a função chamando uma outra função que chama o banco de dados, que pega uma informação real do banco de dados e retorna, mas você quer testar apenas a função. Então, o primeiro desafio é você criar um código que te ajude a testar de forma unitária e não de forma integrada. O fato de você usar um framework ou uma biblioteca de teste unitário não significa que você esteja testando de forma unitária. Ele pode ser simplesmente uma fachada ali para você fazer teste de integração, que também é interessante, que também tem seu valor, mas é muito importante que você consiga testar o seu código de forma unitária. Eu tenho aqui o VS Code aberto, eu vou trocar aqui só para a gente ter uma visualização do VS Code. Imagine a situação que você tenha uma função que vai salvar o usuário, certo? E eu vou definir aqui, só para efeito de tipagem, o usuário. E esse usuário vai ter aqui um ID, que tem um number, vai ter aqui um nome, que vai ser do tipo string, e vai ter o que seria uma idade. Legal. Então, eu vou receber aqui um tipo usuário, e vamos supor que você tenha que dentro dessa função salvar, acessar uma classe que acessa, por exemplo, o banco de dados. Então, vou colocar aqui banco Oracle, você tem essa classe, e aqui você tem um método de inserir. Legal. Então aqui, basicamente, você vai fazer algum código para inserir, que a gente não vai executar, porque eu não tenho um ambiente aqui configurado para rodar TypeScript, mas o mais importante é o princípio que eu quero que vocês fiquem na cabeça. Então, se você define aqui, por exemplo, que tem um DB, que é um banco Oracle, você instancia banco Oracle aqui, tá? E pega db.db.inserir, tá? Que é esse método, por algum motivo ele não está pegando aqui. Na verdade, eu tenho que definir o contrário. Não estou escrevendo nem de código Java, né? Ó. Então, constante db do tipo banco Oracle, e agora a gente vai ter aqui o complete, né? Ó, db.inserir. Legal. Esse é um código extremamente, não diria extremamente, mas é um código muito ruim do ponto de vista de testes. Por quê? Porque na hora que eu quiser testar essa função, eu tiver que passar uma instância de usuário e ele internamente já inserir, eu vou colocar aqui, por exemplo, que o usuário, eu vou ter aqui uma interface chamada entidade, seria entidade genérica, que toda entidade tem um ID, e eu posso fazer, por exemplo, a nossa interface extends entidade. Tá? Então, nesse caso, o usuário é uma entidade. Aqui no banco Oracle, vamos supor que eu tenha uma entidade, aqui, entidade. Legal, então eu espero receber uma entidade, então aqui eu posso passar um usuário como parâmetro para o db.inserir. Aqui a gente tem um código ruim de testar porque ele está preso ao banco Oracle. Provavelmente nesse caso, ou com grande certeza, você vai estar acessando diretamente o banco de dados, inserindo o dado, você está trabalhando muito mais com um teste de integração do que com um teste de unidade, tá? Ah, Léo, eu posso usar aqui, tem um mock no meu framework e tal. Legal, você pode eventualmente mocar as coisas, né, e conseguir mocar essa chamada de inserir para retornar alguma coisa, mas esse é um código que, por essência, não está fácil de ser testado. Então, se você, por exemplo, em vez de receber o banco Oracle aqui, você eventualmente criar uma interface, né, trabalhar com interfaces, e você ter aqui banco de dados
e você tiver aqui nessa sua interface um inserir da vida, tá? Ó, aqui inserir, recebe uma entidade e retorna void. E aqui você trabalhar com, então aqui implements, banco de dados. Você, em vez de ter diretamente a instância aqui, você espera receber aqui uma instância de DB via parâmetro, né? Na verdade, DB, banco de dados. E aqui você poderia usar sem precisar criar uma instância específica de DB e sim passar via parâmetro. Até você poderia definir aqui um valor padrão, certo? Para que seria uma instância, sei lá, new banco Oracle como padrão, e aí você não precisaria sempre passar essa informação para você usar no seu sistema, mas aqui você teria a capacidade de passar ou criar uma outra classe com um banco fake, e esse banco fake você pode passar ele como parâmetro para o seu salvar, e aí você ter o completo controle do que essa classe vai fazer sem precisar acessar o banco de dados. Ah, caiu o banco de dados. Não, seus testes vão continuar funcionando perfeitamente porque você está injetando, tá, dependência na hora de passar a instância via parâmetro, em vez de você construir a instância dentro da sua função. Então, usa esse conceito de injetar a dependência, de passar a dependência via parâmetro, em vez de você construir essa dependência dentro da sua função. Se você fizer isso, você vai ter um ganho muito grande na hora de testar, exatamente porque você terá um controle muito maior sobre os parâmetros que você vai precisar passar para uma determinada funcionalidade ser executada de forma correta. Então você pode simplesmente tirar da jogada um banco real, um banco físico, que depende, ele está no ar, depende de várias coisas para o seu teste funcionar, e passa um banco fake que implementa uma mesma interface, que tem os mesmos métodos, só que você tem completo controle de como essas funcionalidades vão ser implementadas. E isso ajuda muito na hora de você testar. Ajuda absurdamente. E se você trabalhar um código que recebe os parâmetros, em vez de você criar dentro da função, dependendo de implementações concretas, você trabalha com interfaces e passa os dados via interface, por mais que você eventualmente tenha aqui uma instância concreta, para que você não tenha que necessariamente passar sempre as informações. Ou até você pode criar outras versões da mesma função, mas é importantíssimo que você tenha essa flexibilidade, não tenha um código amarrado, certo? Eu acho que esse, na minha visão, né, ou essa na minha visão, é um dos aspectos extremamente importantes que vão te ajudar muito a ter códigos de teste mais fáceis de serem implementados, testes mais saudáveis, porque você consegue ter um controle muito bom daquilo que será executado em cada um dos testes, e você não vai ficar dependendo de frameworks para mocar as informações, que eventualmente pode ser mais difícil dependendo do tipo de linguagem que você esteja trabalhando. Legal? Então, para mim, essa é uma dica extremamente valiosa, não apenas para os seus testes, mas para que você tenha um código mais interessante, né? Baseados em interface, e que você passe as informações em vez de você amarrar, né, pela implementação dentro das suas funções, por exemplo, que vai gerar um código muito mais acoplado, um código muito mais amarrado e difícil de ser evoluído, difícil de ser mantido e difícil de ser testado também, que é o tema um pouco mais central aqui do nosso vídeo, tá? Então, cuidado. Então, foca em implementar testes de fato unitários, para depois você pensar em fazer eventuais testes de integração, até envolvendo API, envolvendo tudo, né? Mas é muito importante ter testes unitários de verdade, e era sobre isso que eu queria dar essa dica para vocês hoje. Um grande abraço e até o próximo vídeo.